Bom, então vamos falar hoje sobre a regra da cadeia e derivadas de ordem superior. A regra da cadeia nada mais é do que uma regra para derivar a composição de funções, tá? Bom, o que nós estudamos brevemente até o momento, né? Nós vimos a definição de derivadas, estudamos, claro, bastante funções, né? Mas nas últimas aulas estávamos interessados em definir, né, a derivada de uma função. É uma noção local, tá? Derivada num ponto, né? E vimos que ela tem derivada quando ela tem uma reta tangente nesse ponto. Discutimos bastante a noção de dela ser suave nesse ponto e se ela é derivável, ela é contínua nesse ponto, né? Uma função é derivável quando ela possui derivadas em todos os pontos do domínio. Aí é bem definida uma função derivada, né? E nós vimos algumas classes de funções que são as funções que a gente pode chamar de elementares, né? Que são as funções polinomiais, os polinômios, as funções polinomial, né? E dentre elas, em particular, está a função afim e também a função de segundo grau, né? Vimos também a exponencial e a logarítmica, tá? Existe uma outra classe de função aqui que nós não estudamos, né? Mas são as trigonométricas. Às vezes aparece aí nos livros, tá? São seno, cosseno e desse tipo. Bom, mas no primeiro momento, como o curso é voltado para a área econômica, nós estamos interessados basicamente em comportamento polinomial, exponencial e logarítmico, né? Tá. E vimos que essas funções são deriváveis em todos os pontos do domínio. Então, as funções polinomiais, a exponencial, os logaritmos são as funções boas, que possuem derivadas em todos os pontos do domínio. Tá? Então, todas essas funções aqui são funções deriváveis. Tá? Então, essas aqui são deriváveis. E vimos as derivadas de cada uma delas, né? Bom, além disso, também vimos que podemos combinar essas funções e derivar, por exemplo, o produto. Aí tinha a regra do produto para derivar a composição de função, né? E vimos também a regra do quociente, quando nós tínhamos um quociente de função, em particular, quando as funções é uma função racional, né? Tá? O que ficou faltando, então, é uma regra para a composição de função. Tá? Então, hoje vamos estudar agora a regra da cadeia, tá? Que é a regra para derivar a composição de função. Cadeia aqui no sentido que quando você vai compondo várias funções, né, você forma uma espécie de cadeia, tá? Então a regra da cadeia é nesse sentido. Bom, a regra da cadeia, então, funciona assim, ó. Imagina que nós temos uma função f de g de x. Então, temos aqui uma composição de função. E que as duas funções, tanto a f quanto a g, são deriváveis, possuem derivadas. Então, se as duas possuem derivadas, nós estamos interessados em fazer a derivada dessa composição de f de g de x. Eu vou denotar assim, ó, f de g de x', tá? Então, qual que é a regra para derivar essa composição de função? A regra funciona assim, ó. A composição, você tem uma função fora e uma função dentro. Aqui, nesse caso, a função f é a função que está fora e a função que está dentro é a g. Então, é a f de g de x. Então, a regra a gente deriva, que é a função que está fora. Então, no caso, a f', considero a derivada da f e calculo na g, no ponto g de x. E faço vezes a derivada de quem está dentro da da g de x. Então, fica g' de x. Então, a derivada de f de g de x é f' de g de x vezes g' de x.
Então essa é a regra da cadeia. É um teorema, você pode encontrar a demonstração no livro. Aqui nós estamos interessados em usar essa regra. Tá? Então, para usar a regra, vamos fazer alguns exemplos. Primeiro exemplo, vamos pegar essa função aqui, ó, f de x igual a e elevado a 2x. Talvez eu vou colocar h de x aqui, só para você entender. Sim, sim, tá? Mas tô gravando direto só tô gravando só a tela, tá? Pelo menos eu acho que tô, né? Deixa eu ver aqui. Tô sim, tá? Então, olha só essa função. H de x é igual a e elevado a 2x. Então, veja só. Nós temos uma composição de função, que nós temos a função e a função 2x. Então, quem está dentro é 2x e a função que está fora é a exponencial. Tá? Então, para derivar essa função, h' de x, né, a gente segue essa regra da cadeia. Como é que a gente faz isso? Ora, qual que é a derivada de e elevado a x? Se fosse e elevado a x, a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Tá? Mas aqui nós não temos e elevado a x, nós temos e elevado a 2x. Então o que, que a gente faz? Deriva o e elevado a x, a derivada do e é e, calcula no próprio ponto 2x, ok? Só que agora nós temos que derivar essa parte aqui de dentro. Olha só para a parte de dentro e deriva o 2x. A derivada de 2x é 2. Então, vezes a derivada de quem está dentro. Tá? A derivada de e elevado a x é e elevado a x. Mas a derivada de e elevado a 2x não é e elevado a 2x. Simplesmente. Tá? É e elevado a 2x vezes 2. Tá? Então, se multiplicar por 2 é como se a gente pagasse um preço por não ter a função e elevado a x, né? E sim ter e elevado a 2x. Então, a gente deriva normal, e elevado a 2x, a derivada de quem está fora, e multiplica pela derivada de quem está dentro, que é 2x. A derivada de 2x é 2. Tá? Então, a derivada de e elevado a 2x é 2e elevado a 2x. Podemos escrever assim, né? Tá? Outro exemplo. 2. H de x igual a e elevado a x ao quadrado. Então, se você já entendeu, né, você vai perceber que ó, quem está fora é o e, quem está dentro é x ao quadrado. Então, a gente deriva, quem está fora, a derivada do e é e calcula em quem está dentro, no x ao quadrado. E não posso parar aqui, né? A derivada do e elevado a x ao quadrado não é e elevado a x ao quadrado, porque eu tenho uma composição de função. Eu tenho que multiplicar pela derivada de quem está aqui dentro. Derivada de x ao quadrado é 2x. Então, isso é igual a 2x e elevado a x ao quadrado. Então, a derivada de e elevado a x ao quadrado é igual a 2x e elevado a x ao quadrado. Então, pela regra da cadeia, tá? Composição de função, regra da cadeia. Mais um exemplo. 3. H de x igual a x mais 1 elevado ao cubo. Tá? Então, a h' de x é igual... Ora, temos também uma composição de função. Composição de quais funções aqui nesse caso? Ó, quem está fora está elevado ao cubo, né? Então, é a função x ao cubo, cuja derivada é 3x ao quadrado. E quem está aqui dentro, x mais 1, cuja derivada é 1. Então, vamos lá. A derivada de x mais 1 ao cubo é 3 calculado aqui, né, no quem está dentro, x mais 1 ao quadrado. Então, tá vendo? Eu derivei, né, eu caio 3 e fica aqui 2, né?
Cai o 3 aqui na frente, fica 3 menos 1, 2. Só que eu tenho que calcular no ponto que está aqui dentro, x mais 1. E aí multiplicar pela derivada de quem está aqui dentro, x mais 1, 1. Então, nesse caso, ficou 3x mais 1 ao quadrado. Mais um exemplo para fixar as ideias. H de x é igual a x ao quadrado mais 3 elevado a 5. Então, a derivada, h' de x, é o 5. Eu tenho a função x elevado a 5, né? A função elevada à quinta potência fora. E dentro, o polinômio x ao quadrado mais 3. Então, fica 5. Aqui, expoente 4. Aqui dentro vem quem está aqui dentro. X quadrado mais 3 vezes a derivada de quem está aqui dentro. Derivada de x ao quadrado mais 3 é 2x. Posso multiplicar aqui 5 com 2 para escrever 10x vezes x ao quadrado mais 3 elevado à quarta. Ok? Então, essa é a regra da cadeia. A regra que permite derivar funções compostas. E claro, pode acontecer a situação de termos que utilizar a regra da cadeia misturada com a regra do produto e coisas do tipo. Por exemplo, se h de x é igual a x ao quadrado vezes z elevado a 3x, então eu vou derivar essa função, h' de x. Eu preciso agora pensar um pouquinho, porque eu tenho aqui uma função x ao quadrado que multiplica a função e elevado a 3x. E elevado a 3x é uma composta, mas eu tenho um produto e um desses fatores do produto é uma composta, né? Então, eu uso a regra do produto, tá? E quando eu tiver que derivar essa segunda parcela, esse segundo fator, eu uso a regra da cadeia. Por exemplo, então fica derivada do primeiro, 2x, vezes o segundo sem derivar, e elevado a 3x. Mas eu estou usando a regra do produto, tá? Mais o primeiro sem derivar, x ao quadrado, vezes agora a derivada do segundo, que é e elevado a 3x. Então, fica e elevado a 3x vezes 3. Ok? Então, relembra a regra do produto, tá, juntamente com a regra da cadeia. Então, usei a regra do produto para derivada do primeiro, 2x vezes o segundo. Então, o primeiro aqui, né, quando eu falo primeiro, eu estou me referindo a x ao quadrado e o segundo a e elevado a 3x. Então, derivada a regra do produto, né, a gente deriva o primeiro vezes o segundo, mais o primeiro sem derivar, vezes a derivada do segundo. Então, fazendo essa regrinha do produto, a gente obtém então 2x, que é a derivada do primeiro, vezes o segundo sem derivar, e elevado a 3x, mais o primeiro sem derivar, que é x ao quadrado, vezes a derivada do segundo, que é e elevado a 3x. Tá? É a derivada de e elevado a 3x, aqui é uma composta, né? Tá? Então, fica a derivada do e da e, calculado no 3x, vezes a derivada de 3x, que é 3. Portanto, nós obtemos 2x e elevado a 3x, mais 3x ao quadrado e elevado a 3x. Podemos ainda escrever isso como 2x mais 3x ao quadrado, que multiplica e elevado a 3x. Então, aqui vimos um exemplo de regra da cadeia junto com a regra do produto. Bom, então, uma vez que a gente adicionou, né, ao nosso conteúdo a regra da cadeia, as regras de derivação que precisamos é basicamente essas, tá, para aplicações. E para começar a falar do próximo tópico, né, que agora a gente está visando fazer aplicações do que nós estudamos, só precisamos fazer estudar aqui, no caso do nosso curso, que é a função de uma variável, esse tópico fica bem simples,
que as derivadas de ordem superior, sobretudo porque a gente também está interessado mais nas funções elementares. Então, derivadas de ordem superior fica um tópico bem simples, então eu vou colocar aqui no finalzinho desta aula. E a derivada de ordem superior basta, né, nós derivarmos a derivada, desde que isso seja possível. Então, por exemplo, vamos fazer esse tópico através de exemplos. Considera a função f de x igual x ao cubo menos 2x ao quadrado mais x mais 2. Um polinômio. Aqui é o cubo, tá? Então, é derivável, né? Uma função polinomial é derivável. E a derivada é f' de x igual, vamos derivar, então fica 3x ao quadrado menos 4x mais 1. Ok? Acontece que a derivada agora é um novo polinômio, 3x ao quadrado menos 4x mais 1, que por sua vez também é derivável. Então podemos derivar novamente a derivada e fazer a segunda derivada, f' de x, que é derivar a derivada. Obtemos então aqui, derivando, 6x menos 4. A segunda derivada, que por sua vez é um outro polinômio que também é derivável. E então nós podemos derivar mais uma vez, f' de x. Isso aqui fica então 6. E, por sua vez, é um novo polinômio, podemos derivar mais uma vez. Agora eu vou colocar aqui 4, né, para não colocar 4 linhas, né, não ficar... Podemos colocar assim, né, ó, o índice 4 entre parênteses, para indicar que é a quarta derivada, né, então f, esse subíndice 4 aqui, né, significa que é a quarta derivada, e nesse caso aqui é 0. Ok? E como é 0, né, poderia continuar derivando, a derivada do 0 é 0, a derivada quinta também é 0. Ou seja, a derivada de ordem superior é derivar e derivando desde que seja possível derivar. As funções elementares que nós estamos interessados no curso, elas são funções que a gente sempre pode derivar infinitamente, tá? Pois não? Não é usual, né? Não é usual utilizar números romanos. O usual é esse aqui mesmo, ó. A primeira, a segunda e a terceira derivada, a gente coloca uma, duas e três linhas, né? Depois disso, a gente pode colocar assim 4, 5, né? Tá? Nada. Vamos fazer mais um exemplo. Então, por exemplo, f de x igual a e elevado a 3x. Então, aqui a derivada, eu já tenho que usar a regra da cadeia, porque é uma composição. Então, fica e elevado a 3x vezes 3, né? E eu posso derivar novamente f2' de x. Aqui eu não preciso fazer a regra do produto, porque o 3 é constante, né? Então, 3 é constante, fica paradinho. Tá? E eu derivo e elevado a 3x, que dá e elevado a 3x vezes 3. Então, isso daqui fica 9e elevado a 3x. E eu acho que você já entendeu agora o que acontece, né? A terceira derivada, você consegue derivando, você só vai aumentando aqui os valores que vai aparecendo aqui na frente, né? Agora fica 27e elevado a 3x. E você pode ir derivando cada vez mais essa função, desde que possível. Existem situações onde não é possível, você deriva uma ou duas vezes e depois não dá para derivar mais, tá? Mas as funções que nós estamos trabalhando nesse curso, todas essas que nós vimos aí, polinomial, exponencial e logarítmica, né, são funções que é possível fazer derivar tanto quanto se queira, é possível calcular todas as derivadas de ordem superior, tá? É o que a gente fala que são as funções infinitamente diferenciáveis, tá? Então as funções elementares são infinitas vezes diferenciáveis, no sentido que você pode derivar tantas vezes quanto você queira.
Às vezes aparece o símbolozinho assim sem infinito.